Agora, né? É só Agradecer. Cabia, Silvia. É Carlinha. Quem entrou agora, Dona Fugita, seu Nilson, Bárbara, né? Sejam bem-vindos a todos. Suzana também. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu grande e amigo Nilson Nishimura. Então, sejam todos bem-vindos ao curso avançado de budismo da RM Pernambuco Norte do mês de maio. Né? Então, como todos os senhores sabem, hoje a gente está reunido aqui para estudar, né? Especialmente uma matéria que é a matéria que a gente vai repassar para os membros da gente nas nossas comunidades, nos nossos blocos, na reunião de palestra. Né? Então, esse mês, o tema, eu não sei também se os senhores perceberam, né? Esse tema a gente teve que enviar para vocês mesmo o PDF, então foi um material que saiu do forninho agora, né? O Deb da BSGI preparou, né, com bastante carinho. O tema desse mês é as dificuldades engrandecem o ser humano, e aí a gente vai ter como Gosho base, né, carta de Sado. Então, e aí também, como todos vocês já conhecem um pouquinho do CAB, né, todo mês a gente está convidando agora um distrito para fazer essa apresentação do estudo com vocês. E esse mês não seria diferente, né? Eu gostaria que todos os senhores pudessem dar as boas-vindas ao seu Pedro Borges, responsável do distrito Olinda. Palmas aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Por essa oportunidade. Muito bom. Então, assim, a gente vai iniciar, né, a explanação desse tema do mês de maio, né, que espero que todos os senhores possam aproveitar bastante. E para abrir com chave de ouro, eu vou convidar o senhor Pedro Borges. Seja bem-vindo, senhor Pedro. Muito obrigado pela oportunidade a todos. Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindo ao curso de avançado de budismo. A matéria a ser estudada é as dificuldades engrandecem o ser humano. E o Gosho é a carta de Sado. Prosseguindo, né, as dificuldades engrandecem o ser humano. Introdução. Comumente diz-se que a crise é oportunidade, de fato. Dependendo da forma como se encara uma circunstância de dificuldades, pode-se transformá-la em oportunidade de novo desenvolvimento. Porém, a questão é o quanto consegue se manter a essa postura na prática sem ser vencido pela situação adversa, seja por uma razão ou outra. Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei, mostrou exatamente o caminho para essa superação, de uma forma concreta, através da sua própria experiência de vida, elucidando princípios tais como da transformação do veneno em remédio e da amenização do efeito kármico. Daishonin demonstrou que todas as pessoas podem, de fato, fazer com que quaisquer dificuldade se tornem a chave para a sua felicidade. Os trechos dos escritos Carta de Sado, com a explanação do presidente Ikeda, apresentados nessa matéria, mostram a maneira correta para vencer as adversidades. Ok? Agora vamos para o Gosho, resumo e cenário histórico. A Carta de Sado foi escrita no 20º dia do terceiro mês de 1272, aproximadamente 5 meses após Nichiren Daishonin ter chegado ao local de exílio, na ilha de Sado. Daishonin a endereçou a Togijonin, um samurai e destacado serviçal do senhor feudal, Shiba, comandante militar da província de Shimoda, a Saburo Saemon Shiukingo, em Kamakura, e aos outros fiéis seguidores. Após a tentativa fracassada de executar Nichiren Daishonin em Tatsunokuti, no 12º dia do 9º mês de 1271, ele foi levado à ilha de Sado, onde chegou no 28º dia do 10º mês. Na última parte da carta, Daishonin oferece uma explanação abrangente
sobre o karma ou o destino. Declara que as dificuldades pelas quais passava naquele momento derivavam de ações por ele cometidas contra o Sutra de Lótus, numa existência anterior, citando aí o mesmo como exemplo. Elucida, como exemplo, desculpa, elucida aos discípulos o tipo de espírito de prática que lhe permitirão transformar o karma. Ele completa dizendo que as pessoas que propagam o ensino correto do budismo, com certeza enfrentarão oposições, que na realidade representam oportunidades para transformar o karma. Ok? E agora eu chamo o senhor Dorival Manuelis, vice-responsável da RM Pernambuco, para dar continuidade ao estudo. Muitíssimo obrigado e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Nosso maravilhoso responsável do Distrito Olinda. Obrigado. Parabéns pela sua participação. Então, você abriu brilhantemente essa atividade e eu gostaria só de retornar um pouquinho aqui na introdução, que é muito interessante, né? Que até esse título mesmo, as dificuldades engrandecem o ser humano. Então, assim, ela, por si só, ela é muito completa, esse título, né? E quando a gente vê aqui que quem não já escutou isso, até mesmo em treinamento de empresas, quem trabalhou em algumas empresas, se falava que durante a crise se encontravam oportunidades, né? Eu já escutei isso em algumas empresas. Então, só que a gente sempre fica imaginando, né? Mas quais são essas oportunidades? Onde estão essas oportunidades, né? Será que passando por dificuldades eu vou estar enxergando essas oportunidades? Então, quando a gente conhece o ensinamento do budismo, Nichiren, a gente vai perceber que essas oportunidades elas vão surgir a partir de dentro de mim mesmo, né? Então, a gente sempre pensa que vai estar fora, né? Que vai estar em algum lugar, mas, na verdade, é um voltar o olhar para si, né? Para dentro de você. Dessa forma, a gente conseguiu aprender muita coisa nesse período agora de crise, não foi mesmo? Aprendemos coisas novas. Então, tudo é oportunidade. Então, aqui, nesse início, ele diz, né, que, porém, a questão levantada é quanto conseguimos manter essa postura na prática sem ser vencido, né, pela situação adversa. Então, que maneira, né, eu consigo ultrapassar isso, né? Então, já voltou para quê? Para mim mesmo. Voltou para, né, o meu próprio interior. A Nichiren Daishonin, o Buda original dos últimos dias da lei, mostrou exatamente o caminho para essa superação de uma forma concreta, através de sua própria experiência. Então, ele não estava na Ilha de Sado, não foi uma dificuldade muito grande que estava arriscando a sua própria vida naquele local, e ele mostrou como exemplo essa superação. Aí ele coloca aqui 2 princípios, né, princípios de transformação, que é a transformação do veneno em remédio e a amenização do efeito kármico. Nichiren Daishonin demonstrou que todas as pessoas podem, de fato, fazer com que qualquer dificuldades se tornem a chave para a sua felicidade. Então, isso é uma certeza. Nichiren Daishonin colocou. E a gente podemos ver mais profundamente sobre esse assunto com a explanação do nosso mestre, né, Daisaku Ikeda. Então, a explanação do presidente Ikeda, que ele começa com uma questão, com uma pergunta. Qual o propósito de termos nascido? Qual o nosso propósito? De cada um de nós. Aí ele responde. Aí é o bom que eu deixei na íntegra, para poder a gente ver, né, na profundidade do coração do Sensei. Ele fala assim:
Nascemos para sermos felizes e ajudar outros a conquistarem a felicidade também. Para esse fim, o mais importante é vencer a si mesmo. Praticamos o budismo de Nichiren Daishonin para vencer nossa escuridão ou ignorância, nosso destino. Esse destino aqui, que vai se repetir várias vezes, ele significa o nosso karma. Também os obstáculos e funções maléficas e para derrotar os 3 poderosos inimigos. Então, veja só, tudo isso, né, é a nossa oportunidade de vencer, né, com base nesse ensinamento. O budismo ensina que cada um de nós possui inerente a sabedoria e o poder de triunfar em todos os campos da vida. Aí ele continua. O ponto essencial do estudo do budismo, de Nichiren Daishonin, que é o budismo da vitória, é aprofundar nossa compreensão nessa filosofia cheia de esperança, para que possamos recorrer a ela como fonte de inspiração, visando sucessivas vitórias. Então, o que Nichiren Daishonin está garantindo aqui? Que com a prática correta do budismo de Nichiren, vamos ter sucessivas vitórias, uma vitória após a outra. Isso, assim, para os nossos ouvidos é maravilhoso, né? Aí tem um incentivo do mestre, que Daisaki Ikeda, ele lembra foi um fato que ocorreu, recorre quando o seu mestre, Josei Toda, ele incentivou uma jovem da divisão feminina de jovens, com a DFJ, da época. Essa jovem, ela tinha perdido o pai faleceu, quando ela ainda era criança. E, com um certo tempo, também perdeu sua mãe, que era o único apoio que ela tinha, né? Então, perdeu os pais. Essa jovem tratava também de uma doença, né? Então, nessa batalha, ela foi buscar orientações a Josei Toda. Ela recorre a Josei Toda. Então, naquele momento, ele fitou a jovem, olhou, né? Olhou com olhos cheios de bondade. As palavras, porém, eram rigorosas. Aí ele falou para ela, pergunto, com que seriedade está realmente lidando com seus problemas? Praticar o budismo nada mais é que enfrentar os problemas. A fé existe para tratar os conflitos e resolvê-los. Então, essa foi a orientação direta de Josei Toda para essa jovem. Então, essas palavras, ela sintetiza a essência do budismo de Nichiren, que com essa mesma atitude, Josei Toda também orientou Daisaki Ikeda, naquele momento em que Daisaki Ikeda estava sendo incentivado numa grande campanha, que foi a campanha de Osaka, né? Ele assim, palavras de Josei Toda, ele diz assim, né? Dai, que é Daisaki Ikeda, né? Carinhosamente ele chamava Dai. A vida implica sofrimentos. Somente quando sofremos podemos compreender a fé e nos tornar uma pessoa grandiosa. Então, a questão de passar pelo sofrimento ia forjar, né, Daisaki Ikeda, na sua juventude, para essa pessoa grandiosa que ele se tornou. Quem lembra da campanha de Osaka foi em 1956, né, quando foi concretizada a conversão de 11.111 famílias ao budismo. Foi a campanha de fevereiro, né? Nós, como praticantes do budismo de Nichiren, quando nós temos problemas, preocupações, sofrimentos, né, nós enxergamos tudo isso como oportunidades e enfrentamos o destino resultante dos 4 sofrimentos, né? Então, a gente enfrenta o problema como praticantes desse budismo, que são referentes ao nascimento, envelhecimento, doença e morte.
Se nós deixarmos abater pela realidade adversa, ou se nos limitarmos a lamentar a situação, não teremos força para romper com a dependência do destino ou do karma, que existe justamente para ser transformado. Do ponto de vista do budismo, o destino ou karma é um meio hábil para comprovarmos a grandiosidade desse ensino, que é a lei mística, né? A jovem que recebeu essas palavras de encorajamento do presidente Toda deixou de ter dó de si mesma e abandonou a tristeza. Compreendeu que, quando perdemos de vista a nossa missão pelo Conselhofo, nos desviamos do curso da vitória. Então, assim, muito cuidado para não perdermos de vista, né, a nossa própria missão. Ela chegou a ser responsável da divisão feminina de jovens, na época, e logo depois foi responsável pela divisão feminina. Ela se empenhou como discípulo, ela se empenhou com profundo sentimento de gratidão, até o último momento de sua vida. A nobre vitória dessa líder da divisão feminina continua a inspirar muitas pessoas até hoje. Então, assim, que maravilhoso, né? Diante de um grande problema que muitas pessoas não via como solução, ela, a partir do incentivo de José Toda, ela venceu e pôde, dessa forma, também contribuir com muitas pessoas que conheceram sua história. Durante o severo exílio da ilha de Sado, Nichiren Daishonin ensinou aos discípulos a essência da fé para conquistar a vitória absoluta. No início da carta de Sado, com o desejo de que os discípulos triunfem sobre todos os obstáculos, ele ressalta a importância de se praticar fé com o espírito abnegado e a disposição de um rei leão. Nós temos essa disposição de um rei leão, de não temer a nada. Transmite a alegria ilimitada de dedicar-se à lei sem poupar a própria vida. Então, assim, sabemos um pouco sobre essa questão de não poupar a própria vida. E podemos ver mais sobre esse assunto com a nossa vice-responsável da ARM Pernambuco Norte, Venise. Obrigada, Dorival. Boa noite a todos. Então, o escrito nosso de hoje é Carta de Sada. Que maravilha! O trecho 1 diz o seguinte: as perseguições que Nichiren tem enfrentado se devem ao karma criado em existências passadas. O capítulo Jamais Desprezar declara: quando seus crimes tiverem sido erradicados, indicando que o Bodhisattva jamais desprezar, devido ao karma do passado, foi insultado e agredido por incontáveis caluniadores do ensinamento correto. E isso é ainda mais verdadeiro no caso de Nichiren, que nesta existência nasceu numa família pobre e humilde da classe Chandala. Na frase, quando seus crimes tiverem sido erradicados, esse é um verso do capítulo 20 do Sutra do Lótus, Bodhisattva jamais desprezar. Significa que o Bodhisattva jamais desprezar expiou os atos contra a lei praticados no passado, suportando perseguições em prol da lei. Foi desta forma que ele conseguiu atingir o estado de Buda. Esse Bodhisattva, que em existências posteriores seria o próprio Shakyamuni, viveu no fim dos médios dias da lei. Ele venerava todas as pessoas e lhes dizia: eu os reverencio profundamente, jamais ousaria tratá-los com desdém ou arrogância, porque todos estão praticando o caminho do Bodhisattva e infalivelmente atingirão o estado de Buda. Mesmo atacado por pessoas arrogantes, continuou a perseverar na prática e, como resultado, atingiu o estado de Buda. O Sensei declara: não seria exagero dizer que Carta de Sado é o escrito para Soka Gakkai, pois os 3 primeiros presidentes, com abnegada dedicação à fé e unidos pelos laços de mestre e discípulo, puseram os ensinamentos desse escrito em prática na própria vida. Carta de Sado é sobre a luta compartilhada por mestre e discípulo.
Nichiren registra a própria luta e, com isso, nos estimula a seguir o seu exemplo. Quando esta carta foi escrita, como muito bem Pedro falou no começo, as perseguições contra Daishonin estavam se intensificando e era cada vez maior o número de discípulos que abandonavam a fé. Abandonar a fé significa se desviar do caminho da verdadeira felicidade. Então, ter a disposição de dedicar a própria vida não quer dizer deixar de lado nossos sonhos pessoais ou sacrificar a vida. Antes, significa decidir que irá perseverar na fé, permanecer firme na SGI, haja o que houver, e demonstrar comprovações efetivas do poder da nossa prática. Daishonin descreve como ele perseverou em meio a obstáculos extremos e como, por meio de admoestações intrépidas, eu fui pesquisar. Admoestações intrépidas é uma palavra difícil, mas você pode ler. Advertências corajosas foi o que ele fez. Advertências destemidas foi o que ele fez. Ele advertiu, né, os governantes de todos os problemas que vinham pela perseguição ao budismo, né, ao Sutra do Lótus. Então, Daishonin, ele descreve como ele perseverou em meio a advertências corajosas, destemidas, como tornou evidente a verdadeira natureza maléfica dos sacerdotes e governantes da época. Atingir o estado de Buda significa transformar o próprio destino. Daishonin explica que quando enfrentamos perseguições ou obstáculos difíceis, podemos transformar o karma gerado em existências passadas. Na postura de não poupar a própria vida, se encontra o caminho para a felicidade eterna. Transformar o destino não é algo simples de ser feito. Por isso, a importância em sermos assíduos e firmes na prática budista. Daishonin nos pede que lutemos convictos contra o nosso karma até o último momento, até o fim. Esclarece que a hostilidade que sofria tinha a ver com as próprias ações contra a lei cometidas em existências passadas. Cita especificamente o princípio de que o karma, ele se erradica com a luta contra as adversidades. Então, não é fugindo do problema, né, de frente. Ele garante que atingiremos o estado de Buda ao nos empenharmos na propagação da lei mística, sem hesitar. Esclarece também que, apesar de nos depararmos com perseguições, em virtude das calúnias que cometemos no passado, podemos expiar o nosso karma negativo, refutando os inimigos do Sutra do Lótus, conquistando assim os benefícios obtidos por proteger a lei. Assim, ensina o princípio de transformar o karma em missão. E o Bodhisattva jamais desprezar, reverenciava a natureza de Buda de todas as pessoas que encontrava, mesmo sendo maltratado e até agredido. Esses atos eram uma retribuição pelas próprias ofensas cometidas no passado. Ele conseguiu expiar essas ofensas e atingir o estado de Buda porque persistiu na prática de reverenciar as pessoas. Ele não perdeu a fé no ser humano. Nós também podemos. A afirmação de Nichiren de que ele nasceu numa família pobre e humilde, da classe Chandala, demonstra que o budismo Nichiren é um aliado do povo. Ter origem pobre e humilde deve ser um motivo de grande orgulho. Vamos para o trecho 2. O ferro, quando aquecido e forjado, torna-se uma excelente espada. Os reverenciáveis e os veneráveis são testados com calúnias. Meu atual exílio não é resultado de nenhum crime secular, mas serve somente para que eu possa expiar nesta existência as graves faltas que cometi no passado e me libertar dos 3 maus caminhos. O processo envolvido na manufatura de espadas de excelente qualidade requer que se aqueça e bata o ferro repetidamente para fortalecê-lo e remover as impurezas. De modo semelhante, enfrentar dificuldades permite que desafiemos nossas fraquezas
e evidenciemos nosso verdadeiro potencial e força. Nichiren afirma que as perseguições que sofreu e puseram risco à sua vida não se devem a nenhum crime secular, mas representam um meio para ele se redimir das calúnias à lei que cometeu no passado. Deparando-se com essas perseguições, poderá evitar os chamados 3 maus caminhos: inferno, fome e animalidade. O nome já diz, não é? 3 maus caminhos são a origem de todos os problemas. Em recente orientação do presidente Ikeda, que saiu recentemente, em 2 de maio, no BS+, ele diz o seguinte: não importa quão adversa seja a sua situação, se praticar conforme Daishonin ensina, você certamente abrirá o caminho para uma vida preenchida de boa sorte, benefícios e confiança. Os presidentes Makiguchi e Toda liam os escritos de Daishonin com o entendimento de que são um registro do dia a dia de sua própria existência e os colocavam em prática. Aí ele nos solicita: vamos também considerar toda palavra e passagem dos escritos de Daishonin como incentivos direcionados pessoalmente a cada um de nós. E fazendo do coração de Daishonin o nosso, estimemos as pessoas com quem nos encontrarmos e continuemos a travar diálogos corajosos e confiantes. Toda Sensei declarou: Asoka Gakkai sempre será Asoka Gakkai. É uma união orgulhosa de pessoas com o coração do leão, baseada nos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Nunca se esqueçam disso. Vamos orar e estudar, dialogar e nos empenhar a promover o nosso movimento, com os escritos de Nichiren Daishonin como nossa força e inspiração, e adotar o espírito inabalável de ainda não fui desencorajado. Eu achei maravilhoso e muito propício para hoje. Então, finalizando, desenvolver coragem e força interior constitui o benefício supremo da prática deste budismo, né? A prática do budismo Nichiren. Nichiren nos encoraja vigorosamente, e encoraja, né, os seus seguidores, como se os sacudisse pelos ombros, dizendo: vocês precisam transformar o karma. O poder para isso existe dentro de vocês. Não fujam das adversidades. A verdadeira vitória consiste em vencer suas próprias fraquezas. Então, vamos ser essas pessoas sacudidas pelos ombros e vamos vencer a qualquer custo e nunca, jamais abandonar a Asoka Gakkai. De minha parte é só, quero agradecer mais esta oportunidade. É com você, Patrícia. Obrigada, Denise. E aí, minha gente, veja só, eu cheguei agora no finalzinho, e aí eu fiquei até pensando assim, nem precisava muito ter a minha parte, né? Porque eu não sei se os senhores sentiram da mesma forma que eu, mas a gente foi incentivado a esse estudo inteiro, né? Desde as palavras lá do seu Pedro Borges, Dorival e Venice, o estudo desse Gosho, na verdade, é um grande incentivo para todos nós. Eu senti que eu estava aqui só ouvindo palavras de incentivo hoje o estudo inteiro, né? Porque, na verdade, esse Gosho, o foco dele é muito essa questão crucial da nossa vida, né? O tema, só para a gente relembrar, é: as dificuldades engrandecem o ser humano, né? E aí, engrandecer, né, é tornar grande no sentido de dignidade, né, de se valorizar, né, de crescer como ser humano, né? Então, todo mundo já falou muito bem aqui para a gente nessa questão, né, do sofrimento, de como é que deve ser nossa postura como praticante budista diante dos sofrimentos, né? E aí, para fechar, assim, claro que nunca é demais a gente ler algumas orientações do Ikeda Sensei, mas aí é só para a gente reforçar ainda mais tudo que já foi falado pelos nossos companheiros hoje à noite, certo? Então, a gente eu vou trazer para vocês 3 trechinhos, 3 orientações do Ikeda Sensei. A primeira orientação dele todas são, né, da Nova Revolução Humana, do volume 16, do Dorival, e aí ele traz um ponto super importante. Pode passar. Isso, né, que a gente falou muito, né, dessa questão, assim,
as dificuldades me engrandecem como ser humano. E aí, se a gente for parar para pensar, vamos pensar aí hoje, não vou nem muito para trás. Hoje de manhã, quando a gente acordou e abriu o olho, com certeza a gente já pensou em um monte de coisa para resolver, não foi? Quando a gente abriu o olho, a gente, eita caramba, tenho que ir no supermercado, tenho que pagar a conta, tenho que cuidar do filho, tenho que fazer almoço, várias e várias dificuldades, várias e várias questões, né, que a gente teve que enfrentar só no dia de hoje, né? Então, Ikeda Sensei fala, né, nenhuma vida é totalmente tranquila, e nunca vai ser, na verdade, né? Ele fala, na realidade, né, a vida consiste numa infindável série de provações e tribulações, e não seria exagero afirmar que, de fato, a vida é enfrentar dificuldades. A gente pensa, caramba, não é possível não, que a gente nasceu, né, para ficar no meio de provações, tribulações, dificuldades. Sei lá o que é isso, né? E aí, na verdade, assim, Sensei está só colocando para a gente uma realidade. Não existe vida tranquila, não existe vida sem provação, sem dificuldades, sem tribulações, né? E aí, como o Dorival bem falou, na parte, né, da introdução do Gosho, né, que a questão principal é como a gente vai se portar diante dessas provações, tribulações, dificuldades, né? Então, Sensei coloca, a questão, então, se refere a como não nos deixar vencer por essas provações e adornar nossa vida com vitórias, né? E aí vem um trechinho também, né, que aí todo mundo também conhece, que Denise também falou para a gente, que é onde a gente pode aplicar o conceito de transformação do veneno em remédio. Né? Aí, Patrícia, tu falando assim é muito fácil, né? No dia a dia, de fato, né? Quando a gente estudou essa matéria, a gente falou, de fato, não é fácil, né? Assim, também não vou dizer que é difícil, mas assim, a vida coloca a gente em muitas situações que a gente fica pensando assim, caramba, será que esse veneno eu vou conseguir realmente transformar em remédio, né? Pode passar aí, por favor, Dorival. E aí o Sensei continua, né, essa orientação falando que, de um outro ponto de vista, esse princípio está dizendo para a gente exatamente que, para se obter o remédio, né, do estado de Buda, o remédio da transformação kármica, né, da felicidade absoluta, a gente precisa triunfar sobre esse veneno do sofrimento. Aí veja que interessante, porque aí começa a mudar a nossa visão. Se a gente não tivesse sofrimento, a gente não ia conseguir fazer transformação kármica, a gente não ia conseguir realizar, ou concretizar, ou viver essa felicidade absoluta, né? Então, aí, quase finalizando, ele fala assim, em outras palavras, o sofrimento é a semente que possibilita que a flor da felicidade desabroche. Então, sem sofrimento, aí assim, é sofrimento, mas a gente sabe, né, que é aquela dificuldade que a gente não precisa necessariamente sofrer, né, chorar, aquela dificuldade. Então, sem aquela dificuldade, não tem como a gente sentir alegria de ter conseguido transformar, não tem como a gente conseguir alegria em ter conseguido ultrapassar, né, aquela situação que a gente achava que não ia conseguir. Aí a gente fala muito na Gakkai, quanto maior o sofrimento, maior é a alegria. Quanto maior é a montanha, maior a alegria de chegar no topo. Quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer. Né? Então, eu sei que é difícil às vezes, eu sei que às vezes a gente acorda quando a gente pensa em todas as provações que a gente tem que vencer no dia, às vezes a gente fica assim, caramba, é muita coisa. De verdade, né? Mas o fato da gente ser praticante do budismo Nichiren e ouvir essas orientações maravilhosas do Ikeda Sensei, né? É o que possibilita a gente poder criar essa coragem, né? Criar essa força. Na verdade, não é nem criar, né? É, na verdade, extrair essa força que já existe na gente. E aí, para finalizar essa orientação, o Sensei fala, próximo. Outro ponto importante é que a gente possa compreender que o sofrimento que está experimentando agora possui um significado profundo. Né? A gente fala muito isso na Gakkai. Não existe, nada acontece por acaso. Nada, especialmente sofrimento. Né? Então, se a gente está sofrendo agora por
questão de financeira, a gente precisa entender o que é que essa situação, né? O que eu preciso aprender com essa situação? O que é que essa situação está trazendo de transformação para a minha vida? Né? Questão familiar, desarmonia familiar, financeira, todas as questões da nossa vida. Se a gente conseguir entender, né, o significado dessa situação, é onde vai começar a nossa transformação, né? É onde a gente vai começar a entender o porquê da gente estar passando por aquilo, né? Então, essa orientação a Ikeda Sensei estava fazendo para um grupo de membros que tinham sido afetados por um desastre natural, né? E aí ele finaliza falando: se todos vocês que foram adversamente afetados pelo desastre natural conseguirem reconstruir sua vida de uma maneira esplêndida, terão transformado o veneno em remédio e demonstrado a grandiosidade do budismo Nichiren à sociedade. Né? E aí é quando a gente sempre fala assim, quanto maior é a dificuldade que a gente passa, a gente consegue vencer através da nossa fé, né? Através da nossa determinação, a gente está demonstrando todos os dias a grandiosidade desse ensino. A gente está demonstrando todos os dias a grandiosidade do nosso mestre, né? Quando a gente, né? Porque eu era jovem, tinha muito isso, né? Assim, essa orientação era bem forte, assim, da gente poder, como jovem, demonstrar na sociedade quão grandioso é o nosso mestre, Ikeda Sensei. Né? Então, no dia a dia, a mesma coisa. Todos os dias, quando a gente transforma, quando a gente ultrapassa essas dificuldades, a gente está não só fazendo nossa transformação, mas também sendo exemplo, inspiração para as outras pessoas que também estão ali passando pela mesma dificuldade. Né? Então, essa orientação assim, do Ikeda Sensei é maravilhosa. Na verdade, tem mais duas, eu estou só olhando aqui o tempo, porque eu quero deixar no final para a gente ouvir umas orientações. E aí eu vou só fechar com essa aqui, do Dorival. Essa é do capítulo Canção do Triunfo, e aqui acho que todo mundo conhece esse cenário histórico, foi quando o Sensei teve, infelizmente, ou felizmente, a gente, né, é exatamente isso que a gente vai falar agora, ele não conseguiu entrar no Brasil por questões políticas, né? Então, ele estava vindo numa visita ao Brasil e não conseguiu entrar. Então, essa orientação aqui era uma orientação que ele falou para os dirigentes do Brasil, né, da BSGI na época, e ele falou aqui: existem ocasiões em que uma vitória ou um sucesso se tornam, na verdade, uma causa para a derrota ou fracasso no futuro, né? Às vezes a gente conquista alguma coisa e fica muito soberbo, muito arrogante, né? Então, isso acaba sendo, de alguma forma, assim, também uma derrota para a nossa vida. E aí ele fala, mas, né, do mesmo modo, uma derrota pode se transformar na causa para a vitória grandiosa e eterna no futuro. Né? E aí, assim, nesse caso muito específico aqui, né, ele estava chamando de derrota, né, aquela possibilidade de não se encontrar com os membros do Brasil, né, mas foi a partir dali, né, que ele incentivou os membros do Brasil e o Brasil teve um crescimento gigantesco. Então, entre aspas, aquela derrota daquele momento de não poder encontrar com o Ikeda Sensei se transformou, né, nesse caminho dourado da BSGI, né, nesse crescimento assim da BSGI até chegar nos dias de hoje. Então, se a gente também puder olhar por esse lado, conseguir olhar por esse lado, né, uma derrota, eu vou botar bem entre aspas, né, uma derrota também tem um significado muito profundo na nossa vida. O que a gente vai fazer diante dessa derrota? Né? O que essa derrota, entre aspas, vai me possibilitar fazer? Né? Então, eu posso sempre crescer, né? Então, às vezes, a gente está muito atrás de um emprego, por exemplo, né? Eu quero muito aquele emprego e não consegue. Tem um significado profundo ali, né? É a oportunidade de eu conseguir um emprego melhor, né? De repente, é uma oportunidade de, né, eu conseguir um reposicionamento no mercado de outra forma, enfim, né? Então, assim, o Daimoku serve exatamente para a gente poder ter essa sabedoria de Buda e poder entender, né, todas essas situações, poder entender o que é aquele sofrimento, o que é aquela derrota. Vou parar por aqui, Dorival, porque eu queria aproveitar que a gente ainda tem 10 minutinhos do nosso curso de avançado de budismo. Queria agradecer muito especialmente hoje o seu Pedro Borges por fazer essa participação especial aqui com o Deb, da RM Norte. Agradecer a Dorival e a Denise e a todos. Obrigado.
todos os senhores que vieram estudar com a gente, receber esses incentivos maravilhosos, né? A gente recebeu hoje à noite muitos incentivos. Dona Fugita, a senhora está por aí? Ed já está rindo ali, ó. Apareça aí, Dona Fugita. Eu acho que a gente não poderia deixar de ouvir um incentivo mais maravilhoso. A gente já ouviu muitos incentivos maravilhosos hoje do Ikeda Sensei, né? Mas eu queria muito Ai, não acredito. para a gente ouvir os incentivos e finalizar a atividade. Eu só agradecer para todos, né? Eu sempre venho aqui realmente para aprender, né? Dar um passo a mais para aprofundar a prática da fé. Tá bom? Então, fica feio sem falar nada, né? Então, esse livro, que até o Shiratori, né, dirigiu, mostrou na reunião de Nacional de Líderes, não foi? Se tivesse livro aí, outro livro, né, não fica no beco sem saída, né? Então, é um trecho muito legal nesse livro, para assim, no parte de transformar veneno em remédio, né? Está falando da dificuldade grande, grandeza a nossa vida, né? Então, dificuldade que não falta hoje em dia, né? Então, a gente sem falta, né? Tornaria grandes, né? Valores, né? Fazer revolução humana de si própria. Diz assim, a razão pela qual nós emocionamos com filmes e dramas da televisão que têm finais felizes é porque os personagens que passam por todos os tipos de problemas conseguem achar a solução. Todos vocês estão atuando no grande drama do curso em Lufu. Sem atribuição, não haveria história. Obstáculo provém o combustível para a vitória, né? E aqui na explanação maravilhosa, parece que a gente está no mundo do dorama, né? Está vivendo naquela época de Nichiren Daishonin, né? Agora, voltando na vida real de cada uma, voltando em casa, né? Aquele ambiente, né? De cada uma, aí que realmente nós temos que atuar, né? Como protagonista, né? Isso que a Sensei encoraja, né? E o budismo ensina o princípio da transformação de veneno em remédio se os membros de uma região, né, por exemplo, Pernambuco Norte, nossa região, né, ou um país trabalhem juntos com espírito de união, conseguirão infalivelmente dar uma virada na situação e ampliar a compreensão em relação ao nosso movimento. É o que possibilitar que o curso em Lufu se desenvolva amplamente no século XXI. Isso é budismo, o século XXI já está vivendo muito tempo, né? A terra abaixo do chão é escuro e firmar raízes é um trabalho árduo, mas quando uma planta está bem enraizada, produz novos frutos. O caule se forma e, por fim, flores exuberantes desabrocham. Precisamos ensejar e aguardar a chegada desse tempo. Não aceitem a derrota sob circunstância alguma, né? Então, é isso. Todo mês a gente recebe encorajamento corajoso da prática da fé. Então, por que não, né? Mesmo que seja uma palavra, um trecho, uma frase, né? Colocar em prática. Esse que aprendi hoje, né? Eu vou segurar minha vida inteira, né? Gostaria mesmo de agradecer pela dedicação e participação de todos, né? Vamos juntos, unidos, no nosso coração, um coração só, né? Vamos vencer. Obrigada. Obrigado. E aí, todos preparados para a foto?
se arrumando aí, Sim. passando o perfume. Ajeitando o cabelo. Perfume, batom. E o dedinho, a número 1. Vou lá preparar. Espera aí, deixa eu arrumar aqui meu... São 2 teclas aqui, eu não consigo alcançar com a mão só. Está longe demais. Deixa eu arrumar aqui primeiro, peraí. 1, 2, 3, sensei. Sensei! Mais uma, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Sensei! Sensei! Foi, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Por hoje, que as palestras sejam maravilhosas. Obrigada. Possam incentivar os meninos. Obrigado a todos. Obrigado pela Feliz Dia das oportunidade. Mães. Obrigado. Parabéns. Parabéns.